Olá, alunos! Tudo bem? Espero que sim! Estamos começando agora a nossa quarta aula. A aula dessa semana, na verdade, as 3 aulas dessa semana, elas estão relacionadas com as operações com os números naturais. Quais são os objetivos? Bom, nós temos que relacionar as ideias que estão associadas à adição. Ideias de juntar ou reunir, acrescentar, tá? E também vamos ver as ideias relacionadas à subtração, que são determinar quanto falta, tirar, retirar e também determinar e calcular a diferença entre quantidades. Bom, também iremos ver algumas ideias ligadas à multiplicação. Iremos observar exemplos de divisão exata e de divisão não exata e também observar a diferença entre se utilizar o método longo e o método rápido. Iremos também verificar o emprego das operações inversas, como também resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos com os números naturais. Bom, para começar a aula de hoje, em que estaremos falando especificamente sobre adição e subtração, iremos ver um vídeo com a professora Ângela. Antes do vídeo, quero deixar para vocês a reflexão de hoje, que traz: com os humildes está a sabedoria. Estamos vivendo época em que está ficando bem claro isso. Tem pessoas que, infelizmente, às vezes achavam que por ter alguma coisa a mais que a outra, isso as faziam melhor. E na verdade não, somos todos iguais perante Deus e por isso que a humildade se faz tão necessária. Vamos então começar nossa aula? Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre adição e subtração com números naturais. Vamos ver o primeiro exemplo. Aqui nós temos um problema. Em uma escola há 2.867 alunos. Se forem matriculados 184 novos alunos, qual será o total de alunos que a escola passará a ter? Quando você lê um problema como esse, nós vamos observar os dados. Na escola há 2.867 alunos. Ela receberá 184 novos alunos. Qual será o novo total da escola, né? Porque a pergunta é: qual será o total de alunos que a escola passará a ter? Então, qual será esse novo total? Então, para nós observarmos um problema, existem algumas palavrinhas-chave. Então, qual será o total de alunos que a escola passará a ter? Então, ela tinha 2.867 e ela vai receber 184. Então, neste problema, nós percebemos que é uma adição. Então, na adição, o que você tem que fazer? Reunir, porque adicionar significa o quê? Juntar, acrescentar, reunir, somar. Então, nesta adição, nós vamos ter o total antigo, 2.867 alunos, e eu vou somar com 184. É muito importante observar o seguinte: nós temos aqui neste primeiro número a unidade, a 2.867, eu tenho a unidade, eu tenho a dezena, eu tenho a centena e eu tenho o milhar. Então é importante que você deixe unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, milhar embaixo de milhar. Por que é importante você fazer isso? Para que sua soma fique certa. Se você colocar o número 184 fora, então a soma vai ficar errada. Então é importante você observar o seguinte: qualquer adição que você for fazer, você tem que colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, milhar embaixo de milhar. Nesse caso, o 184 não tem aqui a unidade de milhar, mas o 2.867 sim. Então você deixou o 2 ali. Como aqui não tem, se você quiser acrescentar um zero, você pode, senão não precisa. Feito isso, você não precisa fazer assim essas colunas como eu fiz.
Porém, você tem que saber o quê? Que unidade fica embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, para você poder fazer a sua adição. Feito isso, você vai somar. Então, nós vamos ter aqui 7 unidades com mais 4 unidades, você vai ter 11 unidades. 11 unidades é a mesma coisa o quê? Que 11 unidades vai ser o quê? 10 mais uma. 10 unidades é a mesma coisa que uma dezena. Então, neste momento, quando eu falo assim, 7 mais 4, 11, eu deixo uma unidade e uma dezena, que são as 10 unidades aqui do 11, vem para a coluna da dezena. Então, quando a gente fala assim, 7 mais 4, 11, deixa 1, sobe 1. Por que que sobe 1? Nesse momento que eu falo deixa 1, sobe 1, é porque 11 unidades é a mesma coisa que 10 mais uma. 10 unidades é a mesma coisa que uma dezena. Então, esta uma dezena vem aqui para a minha coluninha da dezena. Então, 7 mais 4, 11. Fica uma unidade e sobe uma dezena, que são as 10 unidades. Aí eu somo uma dezena mais 6 dezenas, 7 dezenas. 7 dezenas com mais 8 dezenas são 15 dezenas. 15 dezenas, vou colocar aqui. Dezenas é a mesma coisa o que? 10 mais 5 dezenas. 10 dezenas é a mesma coisa que uma centena. Então, quando eu falo assim, 1 mais 6, 7, 7 mais 8, 15, 15 dezenas. Ficam 5 dezenas na coluninha da dezena. As 10 dezenas, que se transformam em uma centena, vem aqui para a coluninha da centena. Por isso que quando eu falo 1 mais 6, 7, mais 8, 15, fica 5 e vai 1. Por que que vai 1? Porque no caso essas 10 dezenas é equivalente a uma centena. Aí eu somo 1 mais 8, 9, mais 1, 10. 10 centenas é a mesma coisa que quantos milhares? 1 milhar. Então, vai ficar o quê? 10 centenas é igual a 1 milhar. Ou uma unidade de milhar também. Então, eu permaneço 0, 0 centena e vou aqui com a casinha das 10 centenas que serão equivalentes a 1 milhar. Venho aqui para a unidade de milhar. 1 mais 2, 3 milhares. Ou seja, 2.867 mais 184 é igual a 3.051. Qual era a pergunta? Qual será o total de alunos que a escola passará a ter? Resposta: passará a ter 3.051 alunos. Então, duas coisas importantes aí quando você vai resolver uma adição. Deixar sempre a coluninha da unidade, da dezena, da centena, da unidade de milhar. Se você tiver mais, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e assim por diante. E outra coisa, o porquê que vai 1, vai 2? Porque você, como nós vimos aqui nos exemplos, quando você tem 7 mais 4, 11. 11 unidades, então ficou uma unidade, sobe uma dezena. 1 mais 6, 7 mais 8, 15 dezenas, fica 5 dezenas e sobe uma centena. 1 mais 8, 9 mais 1, 10. 10 centenas é equivalente a 1 milhar, fica 0 na coluninha da centena e sobe uma unidade de milhar. 1 mais 2, 3. Outra coisa também importante. Como que eu dou nomes para essas partes da adição? Tudo que você vai adicionar, tudo que você vai reunir, tudo que você vai somar, nós chamamos de parcelas.
Então, aqui no caso, eu tenho duas parcelas. Então, a parcela do primeiro número de alunos que a escola tinha, mais o número de alunos que possam ser matriculados, e o resultado de uma adição nós chamamos de soma. Segundo exemplo, em uma compra, paguei R$ 720 de entrada e mais duas prestações, a primeira de R$ 485 e a segunda de R$ 278. Qual foi o total da minha compra? Neste problema, nós também podemos observar que se eu paguei de entrada 720 e mais duas prestações, significa o quê? Para eu saber quanto que eu paguei o total da minha compra, eu tenho que o quê? Somar, juntar, reunir essas três parcelas. Então, eu tenho R$ 720, que foi a entrada, mais a primeira prestação de R$ 485, mais a terceira, que seria a segunda prestação, a terceira parcela, de R$ 278. Por ser dinheiro, nós colocamos vírgula embaixo de vírgula para somar os zeros. Então, aqui fica mais fácil, não tem muito o que errar aqui, falando das minhas coluninhas, certo? Então, 0 mais 0 mais 0, 0, 0 mais 0 mais 0, 0, vírgula embaixo de vírgula. E aí eu tenho 0 mais 5, 5, 5 mais 8, 13. Lembram lá das 13, no caso, unidades? Então, 13 unidades, permanece o 3 e 1 vem aqui para a coluninha da dezena. 1 mais 2, 3. 3 mais 8, 11. 11 mais 7, 18. Deixo o 8 aqui na dezena e as outras 10 se transformaram em uma centena. Então, 1 mais 7, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 2, 14. Aí aqui eu já coloquei o 14 direto, por quê? Porque eu não tenho a minha coluninha do milhar. Então, eu já posso colocar aqui direto. Então, neste caso aqui, eu tenho quantas parcelas? 3. Então, voltando lá na explicação do primeiro, como que eu dou nomes a estas partes? Então, tudo que eu vou somar, tudo que eu vou juntar, tudo que eu vou reunir, eu vou chamar de parcela. E o resultado de uma adição sempre será a soma. Então, percebam o seguinte, quando é dinheiro, é um pouco mais fácil de você montar porque não tem como errar as coluninhas da unidade, da dezena e da centena, porque você tem que deixar vírgula embaixo de vírgula, ok? Terceiro exemplo. José tinha 600 figurinhas, perdeu 359 figurinhas em uma aposta. Com quantas figurinhas ele ficou? Bom, quando nós lemos esse problema, nós percebemos o quê? Que ele tinha uma quantidade que ele perdeu. Então, se ele tinha e perdeu, nós temos que fazer o quê? Retirar do total para saber com quanto ele ficou. Nesse momento, nós vamos observar que nós precisamos fazer uma conta de subtração. Então, nós tínhamos os 600, que era o total. Como ele perdeu 359 em uma aposta, eu vou retirar 359. Assim como na adição, nós temos que permanecer as coluninhas, unidade, a coluninha da unidade, a coluninha da dezena, a coluninha da centena. Se eu tivesse unidade de milhar, a coluninha da unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e assim por diante. Bom, nesse caso aqui, eu tenho 0 unidades para tirar 9 unidades. Eu posso tirar 9 unidades de 0? Não. Então, eu tenho que emprestar da dezena. Mas na dezena, eu também tenho 0. Então, eu vou lá para a seguinte, para a centena. Então, eu vou emprestar aqui da centena. Eu tenho 6 centenas. Eu vou tirar uma centena. Fiquei com 5 centenas.
esta uma centena é equivalente a 10 dezenas. Então, passei a ter 10 dezenas. Porém, eu não tenho unidade, então eu tenho que emprestar para a unidade. Destas 10 dezenas que eu fiquei, eu vou tirar uma dezena, vou ficar com 9 dezenas. E uma dezena é equivalente a 10 unidades. Então, agora sim, eu posso fazer a minha subtração. Então, eu tenho 10 unidades menos 9 unidades, eu fiquei com uma unidade. 9 dezenas menos 5 dezenas, fiquei com 4 dezenas. 5 centenas menos 3 centenas, 2 centenas. Qual foi a pergunta? Com quantas figurinhas ele ficou? Ficou com 241 figurinhas. Antes de eu anotar a resposta, quero falar sobre algo bem importante também na subtração. Os nomes que nós damos aqui para os números que fazem parte da subtração. Então, este primeiro número, que era o que ele tinha, que era o total, nós vamos chamar de minuendo. Porque é de onde nós vamos retirar, que era o total que ele tinha. É de lá que nós vamos subtrair quem? O subtraendo. Então, subtraindo é aquilo que eu estou retirando lá do minuendo. E o que eu tenho aqui como resposta? A resposta vai ser a diferença ou resto. Diferente da adição, lá na adição eu posso ter várias parcelas, porque eu vou somar, vou juntar tudo. Na subtração, não. Na subtração eu vou ter sempre o minuendo, que é o valor de onde eu vou retirar, e o subtraindo, que é o valor que está sendo retirado, e o que sobrou é o que nós chamamos de diferença ou resto. Então, colocando a resposta aqui, com quantas figurinhas ele ficou? Ele ficou com 241 figurinhas. Agora nós temos dois exemplos de como utilizarmos operações inversas. O que é uma operação inversa? Por exemplo, a operação inversa da adição é a subtração e a operação inversa da subtração é a adição. E quando que nós utilizamos? Vejamos estes dois exemplos. Este quarto exemplo aqui. Pensei em um número, somei 150 e obtive 700. Em que número pensei? Então, pensei em um número, que eu não sei qual é, pensei em um número, somei 150, ó, somei 150, obtive 700. Que número eu pensei? Para eu saber que número é esse que eu pensei, eu tenho que fazer a operação inversa da adição, que é a minha subtração. Então, 700 menos 150, 0 unidade menos 0 unidade, 0. 0 dezena menos 5 dezenas, eu tenho que emprestar aqui da centena. Eu tenho 7 centenas. Eu empresto uma, fico com 6 e aqui eu fico com 10 dezenas. 10 dezenas menos 5 dezenas, 5 dezenas. 6 centenas menos uma centena, 5 centenas. Então, fazendo a operação inversa, 700 menos 150, 550. Então, pensei no número 550. Vamos fazer a prova real para saber se está certo? Como que é a prova real? 550 mais, pensei em 550 mais 150, tem que dar o 700. Então, 550 mais 150, 0 mais 0 unidade, 0. 5 mais 5, 10. Fica o 0, vai uma centena. 1 mais 5, 6. Mais uma, 7. Ok, correto. 700. Então, qual foi o número que eu pensei? 550. E eu descobri isso fazendo a operação inversa da adição.
Vamos para o quinto exemplo. Ana fez 12 anos em 1987. Em que ano ela nasceu? Bom, em 1987 ela fez 12 anos. Em que ano ela nasceu? Então, que ano, né? Que ano que ela nasceu? O ano mais 12, no caso dá 1987. Então, o ano mais 12 dá 1987. Fazendo a operação inversa, porque eu tenho que saber que ano que ela nasceu. Então, 1987 menos 12. 7 unidades menos 2, 5 unidades. 8 menos uma dezena, 7. Como eu não tenho nada aqui na centena e nada aqui na unidade de milhar, 9 menos 0, 9, 1 menos 0, 1. Ou simplesmente desce o 9, desce o 1. Então, em que ano ela nasceu? Ana nasceu em 1975. Oi, estamos de volta com a nossa aula. Ô, prof, Oi, aluno! eu queria saber onde estão elas. Elas quem? Essas tal de propriedades, eu buguei aqui. Ah, tranquilo, aluno. Vou falar delas agora. Oba, já tô aqui prontinho para aprender. Vamos lá, então. Bom, pessoal, falando agora sobre as propriedades da adição. Quem quiser acompanhar, tem na apostila também, páginas 156 e 157. Bom, a primeira propriedade que eu vou estar falando é a propriedade comutativa. Você já deve ter ouvido falar que a ordem das parcelas não altera o resultado, ou seja, não altera a soma. Então, por exemplo, se você fizer 5 mais 2, ou se você fizer 2 mais 5, o resultado será exatamente o mesmo. Então, essa é a propriedade comutativa, que vem de comutar. Comutar quer dizer trocar. Então, a gente trocou as parcelas, percebam, ó, o 5 apareceu primeiro, aqui o 5 apareceu depois. Ok? Então, nós trocamos a parcela, trocamos a ordem, porém o resultado não mudou. Aqui, ó, deu 7 e aqui também deu 7. Segunda propriedade é a propriedade associativa, com 3 ou mais parcelas. O que isso significa? Que independente da forma que a gente soma essas parcelas, o resultado também é o mesmo. Observem esse exemplo. A gente tem aqui, ó, 5 mais, abre parênteses, 2 mais 1, fecha parênteses. Repare que aqui o 2 está associado com 1. Então, primeiro a gente faz dentro do parênteses, aqui ó, 2 mais 1, 3, 3 mais 5 igual a 8. Só que nessa segunda expressão, dentro do parênteses, o 2 não está mais associado com o 1. O 2 agora está associado com o 5. Sem problemas, a gente faz 2 mais 5, que é 7, 7 mais 1, que é 8. Observem, o resultado aqui foi 8 e o resultado aqui também foi 8. Nós apenas associamos as parcelas de maneira diferente. Vamos agora para a terceira propriedade, elemento neutro da adição. Quem será este elemento neutro? É o zero. Nossa, mas como assim? É o seguinte, quando você somar qualquer quantidade com zero, o resultado vai ser a própria quantidade. Como assim? Veja o exemplo. 75 mais 0 continuou 75. Ou o contrário, propriedade comutativa, a troca, lembram? 0 mais 75 continuou 75. Bom, pessoal, essas são as 3 propriedades da adição. Bons estudos para vocês, façam os exercícios que estão propostos no material, não se esqueçam de tirar a foto e mandar os exercícios resolvidos e não esqueçam de colocar o nome e a série para poder mandar essas atividades, ok? Até a próxima aula então, tchau, tchau!